tudo o que você precisa saber sobre micropigmentação antes de realizar uma. Bom, antes de começar com o meu conteúdo, eu gostaria de me apresentar para você, se você está chegando nesse vídeo agora, né? Se você não me conhece, meu nome é Jéssica Kuiper, eu sou designer de sobrancelhas, micropigmentadora, sou especialista em microblending pelo Rainha do Tebori, com a minha mentora querida Thaís Fávero, tá? Também sou especialista em microagulhamento de sobrancelhas, que é um tratamento que faz a reconstrução das sobrancelhas, usa ativos, né, especiais para fazer reconstrução das sobrancelhas. Também faço esse tratamento de sobrancelhas. Para vocês me conhecerem melhor, tá? Eu trabalho em Itapema, Santa Catarina, no litoral norte, tá? Tenho o meu Instagram, né, onde eu coloco os meus trabalhos, onde eu coloco os meus resultados. Também coloco conteúdos lá, tudo sobre micropigmentação, sobre design de sobrancelhas, curiosidades, explicações, tudo que você precisa saber eu coloco lá, né? Esse canal no YouTube eu criei há pouco tempo, então também estou alimentando esse canal aos poucos, estou colocando conteúdos aqui. E também tenho um canal exclusivo no Telegram, tá? O meu canal do Telegram, o link está lá no meu Instagram, vou deixar todos os links aqui, né? Mas se você quiser me visitar lá no Instagram, meu Instagram é @jessicaksobrancelhas, tá? Já me segue lá, entra no grupo do Telegram, porque no Telegram tem conteúdos exclusivos para aquele grupo, tá? É um grupo que eu chamo do clubinho das minhas clientes, né? Tenho clientes, tenho amigas, e se você quiser fazer parte do nosso clubinho, clica no link lá do Telegram, entra no nosso grupo, lá eu tenho conteúdos super legais pro pessoal do Telegram. Bom, mas vamos começar então com o nosso tema de hoje, tá? O tema de hoje é tudo que você precisa saber sobre microblending, sobre micropigmentação, antes de você decidir passar por uma micropigmentação. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que a microblending e a micropigmentação, muitas vezes as pessoas têm dúvidas. Tá, mas o certo é microblending, o certo é a micropigmentação? Tá? A diferença, gente, dos dois nomes está geralmente no tipo de indução, tá? Existe a indução manual, que é feita com um instrumento chamado Tebori, tá? É esse instrumento aqui, eu já separei para mostrar para vocês, ó. Esse aqui é o Tebori, tá? É uma canetinha, geralmente é feita de aço inoxidável ou de alumínio, aonde a gente encaixa aqui, ó, uma laminazinha. Daqui a pouco eu já vou mostrar a lâmina para vocês, tá? Esse aqui é o Tebori. Geralmente os procedimentos feitos com esse instrumento aqui são chamados de microblending, tá? Por ser um nome que foi dado à técnica. Também existe a micropigmentação, tá? Que é feita com o dermógrafo. Não vou ter um dermógrafo aqui para vocês, para mostrar para vocês. Já trabalhei com dermógrafo, atualmente o meu está aposentado, não tenho nem condições de mostrar ele para vocês aqui porque ele está guardado, já nem lembro onde é que ele está mais, tá? Vou tentar deixar uma foto do dermógrafo aqui para vocês conhecerem, mas basicamente a diferença entre microblending e micropigmentação é a forma de indução, tá? A única diferença é essa, porque os resultados são o mesmo, né? Que é induzir pigmento dentro da pele para então realçar as sobrancelhas, realçar delineado de olhos, também se faz bastante, a boca, tá? E atualmente também o dermógrafo está sendo usado para uma técnica chamada microtatu, né? Que é uma tatuagem com uma durabilidade um pouco menor, tá? É feita com o dermógrafo, com o Tebori a gente já não tem como fazer essa microtatu. Bom, a diferença então entre os nomes é essa, tá? Para quem que é a micropigmentação? A micro, ela é justamente um meio, né, estético que a gente achou de realçar ou de remodelar, né, as sobrancelhas inicialmente. Também é usado para fazer delineado de olhos, né, realçar aquela maquiagem nos olhos e os lábios, tá? A micropigmentação então serve para pessoas que querem ou reconstruir, ou remodelar, preencher, né? Darem um aspecto mais arqueado, né? Fazer uma mudança mesmo, um pouco mais definitiva, né? Um pouco mais definitiva eu digo porque a micropigmentação ela tem uma duração um pouco maior, tá? Geralmente tem que durar entre 8 meses,
né, 1 ano, nunca mais do que isso, porque a micropigmentação ela é feita numa camada mais superficial da pele do que a tatuagem, né? A tatuagem a gente sabe que é feita na camada mais profunda, né, da derme, e a micropigmentação não, tá? A micropigmentação é feita na camada basal, tá? Que é uma camada, uma das primeiras camadas da derme, tá? Que está sempre em regeneração, né? A camada que se regenera, em que as células se renovam, né? E conforme a nossa pele vai se renovando, essa micropigmentação tem a tendência, né, a desbotar e a ir saindo da pele. Esse é o normal, tá? É importante dizer que a micropigmentação ela não é um procedimento definitivo. Quando a micropigmentação é feita de forma incorreta, né, um pouco mais aprofundada, o peso de mão do profissional acaba sendo um pouco mais pesado, a micropigmentação ela acaba descendo um pouco mais, né, um pouco além daquilo que ela deveria e acaba sim se tornando uma tatuagem, tá? Mas o normal, né, o que nós buscamos na micropigmentação é não atingir essa camada mais profunda. Por quê? Justamente porque se a gente faz uma micro fio a fio, por exemplo, né, e ela não fica na camada correta, ficando numa camada mais profunda, a tendência é que ela não suma, né? E o que acontece com esse pigmento dentro da pele? Em vez dele ser expelido, né, a pele for subindo, vamos dizer assim, né, conforme a pele vai subindo, vai se regenerando, né, em vez disso acontecer, o corpo tende a encapsular o pigmento e expandir. Vocês já devem ter visto muito por aí, né, aquelas tatuagens que o pessoal faz, né, que é uma linha bem fininha, bem bonitinha, né, nos primeiros dias, nos primeiros 40 dias, quando passa a cicatrização, aquelas linhas começam a ficar mais grossas, né, mais grosseiras. Tem tatuagens de nomes, né, de linhas muito finas, que acabam ficando ilegíveis, a gente já não consegue ver depois de certo tempo, a gente já não consegue nem entender o que é que foi feito ali, né? Justamente porque nessa camada mais profunda da pele, o pigmento ele não é expelido, ele é encapsulado pelo corpo, né? E acaba sendo expandido na tentativa, né, do corpo se livrar desse corpo estranho que é o pigmento dentro da pele. Bom, agora que eu já falei pra você, né, pra quem é a micro, eu preciso contar aí uma coisa não muito agradável. A micro não é para todo mundo que quer. Infelizmente, a micropigmentação, assim como alguns outros procedimentos estéticos, não é para todo mundo que quer. Tem pessoas, né, que sofrem com algumas doenças aí e que podem apresentar um fator de risco fazendo a micropigmentação. Eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas para vocês terem uma ideia, né? E vocês já saberem se vocês estão aptas ou não estão aptas a passar por um procedimento de micro. A primeira contraindicação que eu tenho aqui é o diabetes, tá? A pessoa que sofre de diabetes, ela tem uma cicatrização um pouco mais lenta, né? Um pouco insatisfatória por causa do seu metabolismo, que é um pouquinho mais lento, né? O organismo da pessoa diabética é bastante lento, então se não for bem controlado, tá? Não é bem uma contraindicação. Tem pessoas diabéticas que fazem tratamento, que tem tudo controladinho, né? E que acabam podendo passar pelo procedimento de micro. Mas para eu fazer, né? Eu como profissional falando, para eu realizar o procedimento em uma pessoa que seja diabética, eu sempre gosto de pedir uma liberação médica, né? Que o médico esteja acompanhando essa pessoa para saber se está tudo certo, né, se essa pessoa não vai ter um tipo de reação, um tipo de infecção, né, porque a gente sabe que a imunidade do diabético ela é um pouco mais baixa, né, então para não ter nenhum tipo de problema, né, seria uma contraindicação com ressalvas a indicação de micropigmentação para diabéticos. Pessoas que têm cardiopatia, hipertensão, a mesma coisa, né, eu sempre gosto de pedir uma liberação médica, porque essas pessoas geralmente tomam bastante medicamentos, tá? E eu gosto de usar, para dar mais conforto para minha cliente na hora do procedimento, eu gosto de usar um anestésico tópico, tá? Esse anestésico tópico aqui que eu uso é do Rede Tebori, tá? E ele é um produto farmacêutico, né? Ele é um remédio, tem formulação, né, aí com alguns medicamentos que podem dar algum tipo de problema
Então, por isso, né, que pessoas com algum tipo de cardiopatia, hipertensão, eu gosto sempre de pedir a liberação médica, né, para ter uma segurança tanto para minha cliente quanto para mim como profissional. Outra contraindicação, tá, é para gestantes e lactantes. A mesma situação do diabético acontece com a mulher grávida, né? Na gestação, o nosso sistema imunológico ele fica um pouco mais enfraquecido, né, para dar conta aí de proteger a mãe e também o bebê, né? E a cicatrização também acaba sendo afetada. Vocês podem ver quando uma mulher está grávida, né, e ela se machuca, a tendência é que a cicatrização dela seja muito mais demorada, né, muito mais difícil. Então, nesses casos, a gente prefere não fazer, tá? Eu não trabalho de forma alguma, tá, fazendo micropigmentação em gestante. O design eu faço tranquilo, né, a epilação dos pelos. A rena eu também tenho algumas ressalvas, tá, para fazer a rena em gestante, mas a micropigmentação é completamente proibida para gestantes. No caso das lactantes, né, as mulheres que amamentam, é um pouquinho diferente, tá? As mulheres que estão amamentando, a gente costuma ter um pouco mais de cautela para fazer a micropigmentação, por conta de que tudo que a mãe ingere, né, tudo que entra na corrente sanguínea da mãe também pode passar para o neném, né? E muito por conta do anestésico, como eu falei para vocês, né, que é um medicamento. A gente nunca sabe, né, quando pode dar uma reação, quando pode dar algum tipo de problema, né, tanto na mulher quanto na criança. Então, assim, a mulher que amamenta, a gente gosta de esperar passar o período onde ela amamenta exclusivamente, que é os primeiros 6 meses. Passados 6 meses, se ela ainda está amamentando, né, ainda já está introduzindo alimentos com o bebê, mas ainda amamenta, eu gosto de pedir também que ela procure a orientação do pediatra da criança, né? Geralmente para tirar aquela dúvida, né? Para ficar aí com a consciência limpa, para poder fazer a micropigmentação sem ter nenhum tipo de intercorrência nesse sentido. Outra contraindicação muito importante, tá? São pessoas portadoras do vírus HIV, tá, gente? Muita gente pensa que não fazer micropigmentação, não fazer tatuagem em pessoas com HIV é um preconceito, tá? E eu tô aqui para dizer para vocês que não, tá? O porquê de não fazer procedimento em pessoas com HIV é justamente para proteger o sistema imunológico dessa pessoa. Como vocês sabem, né, o HIV ele ataca as células imunológicas da pessoa, ele enfraquece, né, a imunidade da pessoa. Então a gente também pode ter algum tipo de reação, um tipo de infecção, né, por mais que a gente utilize aí materiais descartáveis, né, tudo esterilizado, ainda assim existe o risco de uma infecção, tá? De uma reação alérgica. Por quê? Por conta justamente dessa pessoa já estar com o seu sistema imune, né, mais enfraquecido, mais frágil, né, não ter uma cicatrização boa, podendo desenvolver até uma cicatriz de segunda intenção, tá? Então, por isso, a gente também não faz o procedimento em pessoas portadoras do HIV. Outras contraindicações, tá, da micropigmentação são para pessoas que estão com pele não íntegra, tá, com algum tipo de ferimento, com acne, tá? Se você tem uma espinha, né, aquela espinha amarelinha que fica entre as sobrancelhas, também é recomendado você aguardar alguns dias, né, aquela espinha ela cicatrizar, tá? A pele não íntegra também faz parte do grupo de pessoas que tem psoríase, tá? Rosácea, essas doenças cutâneas, tá? Também podem trazer algum tipo de complicação de inflamação, né? Uma inflamação um pouco anormal, fora do que é o padrão, tá? Da micropigmentação, então também precisa ter um pouco de cuidado nesses casos. Pessoas que são hemofílicas, né? Que tem problema de coagulação, também precisam de liberação médica, né, de tratamento antes de fazer a micropigmentação. Precisa estar tudo bem regulado, tá? Bem controlado, para também não ter nenhum tipo de problema durante o procedimento. Pessoas que têm alergia, tá? Costuma ter alergia a cremes, a perfumes, tá? Nesse caso, eu sempre gosto de fazer um teste alérgico, tá? Um teste alérgico com o anestésico e também com o pigmento. Como que eu faço esse teste alérgico? Geralmente a gente faz com a lâmina, né, que eu vou usar,
um cortezinho assim atrás da orelha, né? Um arranhãozinho ou no pulso, tá? Ali a gente vai colocar o anestésico, vai saturar um pouco do pigmento e vamos aguardar pelo menos 24 horas para ver se essa pessoa vai ter algum tipo de reação, tá? As pessoas podem ter reação tanto do anestésico como do pigmento e também do metal, né? Do metal da lâmina. Então é muito importante a gente sempre fazer, né? Pessoas que têm a tendência a serem alérgicas a esse tipo de material, a gente já costuma fazer antes o teste para não ter nenhum tipo de intercorrência no momento, tá? Da micropigmentação. Também temos o caso, né, das pessoas com doenças autoimunes e pessoas que estão em tratamento de câncer, a mesma coisa, né? A gente precisa ter muito cuidado, né, com pessoas que já estão com algum tipo de dificuldade no seu sistema imunológico, né, que o seu sistema já está trabalhando para tratar algum outro tipo de doença, tá? A micropigmentação, ela não é um procedimento invasivo, ela é microinvasiva, tá? A pele precisa sim trabalhar na cicatrização, né? Ela gera sim uma certa inflamação. Bom, agora que você já sabe, né, para quem é a micro e para quem a micro é contraindicada, eu vou mostrar para você como é feita a micropigmentação, tá? Eu separei aqui os materiais que eu uso, né? Eu tô aqui na minha bancada onde eu coloco as minhas coisas no atendimento. Já mostrei para vocês, né, o tebori. Vou mostrar mais uma vez. O tebori é onde eu coloco as lâminas de micropigmentação, tá? Ele é embalado geralmente com o plástico filme, tá? Ele sempre é esterilizado, tá? Mas eu gosto de embalar ele com um plástico filme para dar um pouco mais, né, de segurança, né? Ele também fica um pouco mais firme na minha mão, então eu sempre embalo ele com o plástico filme. As lâminas que eu uso aqui no tebori, tá? Para fio a fio, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Para fio a fio, eu uso essa lâmina aqui, ó. Vamos ver se vai focar. É uma lâmina chanfradinha, tá? E é com ela que eu desenho os fios na pele. Vai focar. Tá vendo? Para fazer o efeito de sombra, eu uso essa outra lâminazinha aqui, ó. Que é como se fosse uma agulhinha, né? Com essas lâminas, a gente faz a indução do pigmento na pele. Bom, então para mostrar de maneira um pouco mais prática para vocês, ó, eu separei aqui 3 tebores com as lâminas. Essa aqui até tá um pouquinho aberta, uma das agulhinhas, para vocês verem, olha só. A lâmina, ela é formada por várias agulhinhas, tá? Como eu falei, essas aqui são as minhas lâminas de treino, então elas estão um pouquinho sujas de pigmento, né? Por mais que a gente limpe bem elas, depois elas ficam com um pouquinho de manchas. Essa aqui, então, é a Double Line, tá? Que eu uso para fazer shadow. Tem a circular, tá? A lâmina circular, ela também é usada para fazer shadow, ó. Ela é um pouquinho mais precisa, então ela é usada para fazer mais esse contorno, tá? Esse contorno, e quando a gente quer fazer no meio dos fios, na sobrancelha, a gente usa essa aqui, que ela é um pouquinho mais precisa, né? E ela gera uma agressão menor na pele. Quando a gente já tem fios aqui, aí a gente não precisa ficar passando por cima com a Double Line, tá? E a lâmina chanfrada. Olha só, deixa eu ver se foca aqui. Tá? Essa aqui é a lâmina que faz os fios, ó. Se eu coloco ela bem de ladinho, quase não dá pra ver, porque ela é bem fininha mesmo, tá? Também é um conjunto de várias lâminas, de várias agulhinhas, digo, e forma uma lâmina, tá? Qual é o movimento que eu faço para fazer fios? Eu vou pegar um pinguinho de tinta aqui,
de uma tinta que é uma tinta que eu usava e venceu, né? Passou a validade dela, então eu uso ela para treinar agora, tá? Vou colocar aqui uma gotinha nesse anelzinho que eu também uso para treinar só, para mostrar como é feito o movimento de indução de cada lâmina na pele. Eu tenho aqui o meu EVA, onde eu faço os treinos, né? Como vocês podem ver, tem vários moldes de sobrancelha. Então, para fazer fios, eu vou começar fazendo fios aqui. Coloco um pouquinho, tá? Mostrando bem como eu faço quando eu vou atender uma cliente. Eu começo fazendo o esqueleto, né? O esqueleto nada mais é do que a estrutura da sobrancelha, tá? A gente faz sempre essa parte primeiro para poder marcar bem o desenho que eu quero para essa sobrancelha. E assim, quando eu for ter que limpar esse pigmento, eu não vou perder a marcação, não vou perder o desenho que eu criei junto com a minha cliente. Esse treino que eu faço é tal e qual, né, como se eu estivesse atendendo mesmo uma cliente, tá? Esses são os movimentos de indução dos fios. Nesse momento, a pele vai estar anestesiada, né? Então, você não vai estar sentindo esse arraste da lâmina, esse corte da lâmina. Vai começar a sentir depois que terminar o procedimento, depois mais ou menos uns 30, 40 minutos. Feito esse esqueleto, eu já vou limpar aqui para mostrar mais ou menos como que fica. Fica um pouco manchado, mas eu acho que ainda tá dando pra ver, né? Pegar um algodãozinho. Vocês estão vendo, ó? Aqui, como eu fiz esse esqueleto, né? A minha marcação de caneta, assim como eu faço com a marcação com o lápis antes da micropigmentação, nesse momento eu já perdi, ó. Então, como o esqueleto já tá feito, eu já tenho mais ou menos uma base do que eu devo seguir, tá? Então, fazendo primeiro esse esqueleto, né? No caso dos fios, eu faço o esqueleto primeiro com a lâmina chanfrada, tá? E quando eu vou fazer shadow, eu uso sempre essa lâmina circular primeiro. A shadow no Tebori, ela sempre é mais demorada, porque eu preciso fazer, eu vou deixar um pouquinho de lado, mas o meu movimento sempre vai ser a 90 graus, tá? Eu vou esticar a pele, como eu tô fazendo aqui com os dedos, tá? E vou fazer o contorno, dando batidinhas com a lâmina. Sempre tenho que voltar reforçando, porque eu vou depositando a tinta e como essa lâmina aqui, ela não corre na pele, eu tenho que sempre estar voltando e reforçando a tinta nela. Esse é o movimento que eu faço, tá? Pra shadow. Deixa eu mostrar aqui. Aqui na pele sintética, né, no EVA, ele fica um pouco saturado, né? Fica um pouco grosseiro.
porque a estrutura do EVA ela é um pouquinho mais mole do que a pele, né? E aí, como eu vou fazer o preenchimento da Shadow, eu vou usar a lâmina Double Line, é a mesma coisa, tá? Mas aí eu uso no corpo da sobrancelha os movimentos assim, e assim eu vou preenchendo, ó. Por isso que sempre a Shadow no Tebori, ela é um pouco mais demorada, né? Porque eu preciso depositar um por um, né, dos pixels na pele com a laminazinha. Essa lâmina aqui também eu uso praticamente em todos os procedimentos, que eu faço esse mesmo movimento para anestesiar a pele. Eu abro a pele, né? Eu faço furinhos assim com a lâmina limpa, tá? Para abrir o extrato córneo, né? A primeira camada da pele e daí aplicar o anestésico. Isso ajuda o anestésico a permear melhor. Ele é um anestésico de pele aberta, existem anestésicos de pele fechada, mas eu acho que eles demoram mais para agir. Então, eu sempre uso o de pele aberta primeiro. E aí, o efeito da lâmina Double Line também, ó. Vai criando pequenos pixels e vai preenchendo a sobrancelha. Quando uma sobrancelha é um pouco rala demais, né? Tem muitas falhas, eu quero dizer, pouco pelo. A gente não pode encher muito de fios, dependendo da pele, não tem como encher muito de fios, porque vai acabar esfumando tudo na cicatrização. Então, para dar um pouco mais de volume, de preenchimento, né, entre esses fios, como vocês podem ver que aqui, onde a gente tem esse caimento, às vezes pode ficar uma sensação de vazio. Então, a gente vem com a lâmina, né, a lâmina circular e vai fazendo pixels assim, para dar um pouco mais de preenchimento e corpo, né, para a sobrancelha entre os fios, porque aí ela consegue alcançar bem no meio, sem bater em cima de onde já tem a fissura. Porque se eu bater muito em cima dessa fissura, pode ser que esse pigmento também expanda na pele e os fios não cicatrizem finos, né? Eles tendem a ficar mais esfumados e não fica tão bonito o resultado. Não sei se está dando para ouvir o barulhinho da lâmina, mas é muito parecido com o barulho que a gente faz na pele, porque a lâmina ela tem que erguer um pouco a pele, tem que agarrar e erguer. Bom, agora que eu já demonstrei, né, como é feita cada técnica, eu quero falar um pouquinho sobre cada uma, quais são as indicações para cada uma, né, e que tipos de peles aceitam melhor cada técnica, porque tem tudo isso, né. Vamos começar então pela fio a fio, né, que eu acho que é a técnica aí que é mais conhecida, que é a mais pedida pelas clientes, porque é a técnica que entrega maior naturalidade, justamente por desenhar fios muito parecidos com os fios que nós já temos na sobrancelha, né? E muitas pessoas querem fazer a fio geralmente porque não tem muitos pelos, tá? A fio, ela é, assim, melhor aceita por peles, né, normais, tá? Peles secas e peles mistas. Por quê? A fio, a indução dela é feita de maneira bem controlada, né? Cada fiozinho é feito de maneira controlada, ou seja, só naquele risquinho ali é onde vai ter tinta, tá? Então, a cicatrização da fio a fio, a degradação dos fios, né? Ela tende a ser um pouco mais visível, porque a tinta ela vai sumindo, tá?
das extremidades para o meio. Então a fio ela tende a desbotar muito mais rápido, né? E numa pele oleosa, por exemplo, é possível fazer, tá? Mas a pessoa precisa ter em mente que vai durar muito menos, porque a pele oleosa ela se regenera, né? Ela se renova muito mais rápido do que as peles secas, né? Do que as peles normais. Ela se regenera, né? Ela tem um alto desgaste, então a pele oleosa ela tende a expulsar, né? Um procedimento tão natural quanto a fio muito mais rápido, né? Então o que a gente indica para peles oleosas geralmente é fazer a mescla de fios com shadow, né? A shadow line, como a gente chama. Tem como fazer a shadow line com fiozinhos no início, né? E o corpo da sobrancelha, né? Todo feito com sombra, né? Tem como fazer, assim como eu mostrei agora há pouco na pele sintética, né? Fazer os fios e preencher o meio desses fios com a shadow, né? Com sombra, tá? E também é possível fazer inteira a sobrancelha com shadow, tá? A sobrancelha inteira com shadow, ela vai dar um aspecto um pouco mais de preenchimento, tá? Vai dar uma modelagem um pouco maior, vai ficar parecendo aquele aspecto de rena, né? Vai ser um desenho mais cheio, não vai ser tão natural, né? Vai ser uma sombra como se eu tivesse passado uma maquiagem, mas que vai durar aí muito mais tempo na pele. Então, depois que é feita a micropigmentação, depois que você tá pronta, né, que eu mostrei o procedimento para você, chega o momento, né, em que se inicia a fase de cicatrização. O que vai acontecer nessa fase da cicatrização? São 3 fases, tá? A primeira fase, chamada fase inflamatória, começa a partir do momento que eu começo o procedimento, né? A partir do momento que eu faço aquela microlesão na pele com a lâmina, o teu sistema imunológico já começa a fase inflamatória, que é quando o corpo, né, vai tentar atacar aquele corpo estranho, né? Nosso sistema imunológico vai tentar atacar aquele corpo estranho, que no caso é a tinta, né? E tentar expelir a todo custo essa tinta da nossa pele. Então, a primeira fase, né, da micropigmentação, da cicatrização da micropigmentação é essa fase inflamatória, né, que é o momento onde começam a formar as crostinhas, né, as casquinhas. Por isso que eu peço sempre para você manter a sobrancelha bem hidratada, né, quanto menos casquinhas formar, menos expulsão de pigmento, maior a fixação dessa micro na tua sobrancelha. A segunda fase é a granulação, justamente, né, esse momento onde as casquinhas são formadas e elas começam a se desprender da pele, né, que é quando a pele fecha, digamos, embaixo dessa casquinha, tá? Por isso que você não deve retirar as casquinhas, né, puxar, coçar ou tirar com a unha, porque quando você abre essa casquinha de novo, você transforma, né, você retorna, quero dizer, a primeira fase, que é a fase inflamatória, porque a pele vai de novo, né, o sistema imunológico vai de novo tentar fechar aquele ferimento e com isso vai causar mais expulsão de pigmento. Então, por que não devo, né, tirar as casquinhas? Justamente por causa disso, você retorna a primeira fase da cicatrização, né, o teu sistema imunológico volta a atacar aquele pigmento e expulsar, né, cada vez mais o pigmento da pele. Por isso, eu recomendo sempre que, se tiver coçando, que é normal, né, de acontecer na cicatrização, nessa fase das casquinhas, né, coçar, né, dar um ardorzinho, fazer uma compressa com um algodão, né, com soro geladinho, mas nunca coçar, nunca fazer esfregaço, nunca passar nada, tá, em cima da sobrancelha, porque você pode aumentar a expulsão desse pigmento, né? Então, primeira e segunda fase são a inflamatória, onde as casquinhas são formadas, e na segunda fase, que é a granulação, é quando elas soltam da pele, quando a pele já fechou, né, aquele ferimento, então as casquinhas são soltas da sua pele. Nesse momento da granulação, muita gente me liga desesperada dizendo: olha, a minha sobrancelha caiu, todas as casquinhas, não sobrou mais nada, não tem mais nada na minha pele, não pegou, eu não sei o que fazer, o que aconteceu, né? É a coisa mais normal pra mim, né, que sou profissional, acontecer isso, né? Na segunda fase da cicatrização,
as clientes ficam desesperadas porque o pigmento não está aparecendo, tá? Nesse momento, né, o nosso sistema imunológico, ele está fazendo, vou falar numa forma assim mais fácil, né, de ser entendida, ele está encapsulando, né, aquele pigmento, então ele está escondidinho, tá? O nosso sistema imunológico vai encapsular aquele pigmento, né, como forma de proteger o organismo, tá? E na terceira fase, então, aquele pigmento ele vai subir um pouco mais a pele e vai voltar a ficar aparente, né? Essa terceira fase a gente chama de remodelação, né, ou maturação, que é quando a pele já está fechada, né? Não tem mais nenhum tipo de lesão superficial e aquela lesão interna também já está cicatrizada, né? É a última fase que acontece aí a partir do 20º dia até o 30º ou 45º dia, né? Que é nosso retorno geralmente é de 30 a 45 dias, vai depender do ciclo da tua pele, né? Vai depender da tua cicatrização. Existem inclusive pessoas que cicatrizam antes dos 30 dias, tá? É possível. Mas eu sempre assim, por uma questão de cautela, eu prefiro a partir dos 30 dias para fazer o retoque, né, que a gente chama, né, o retorno, quando você volta, para a gente ver o quanto de pigmento foi expulso da tua pele, né, o que a gente precisa repassar, os fios que precisam ser repassados, né, ou se a gente fez uma shadow onde pegou menos, né, existem lugares na shadow que às vezes fica aqueles buraquinhos, né, então a gente volta, dá uma reforçada ali com o pigmento, tá? Sempre depois dessa terceira fase de cicatrização. Para essa cicatrização, né, essas 3 fases serem muito bem sucedidas, né, é preciso tomar uma série de cuidados, tá? O nosso corpo, ele é perfeito, né? O nosso organismo, ele é perfeito em fazer a cura, né, daquela pequena lesão que foi feita na micro, porém existem cuidados que a gente deve ter, né, para ajudar o nosso organismo a cicatrizar esse procedimento muito melhor, né, com muito mais saúde, tá? Eu vou explicar para vocês algumas contraindicações, né, alguns fatores que complicam um pouco, né, esse período de cicatrização, tá? O primeiro, tá, seria a baixa circulação, né, que tem pessoas que têm uma circulação mais comprometida, geralmente pessoas que fumam, pessoas que têm realmente, né, problemas de circulação, tá, que tem varizes, etc, né, essas pessoas têm aí uma cicatrização não tão satisfatória, porque a pele, ela não é irrigada, né, completamente, né, o nosso sistema circulatório, ele não irriga, não traz as vitaminas, não traz o oxigênio para determinadas partes do nosso corpo, né, não de maneira tão satisfatória como deveria ser. Então, um dos fatores que aí pode atrapalhar um pouco na cicatrização é essa baixa circulação sanguínea, tá? A idade, tá, é um dos fatores também que contribuem, né, para boa cicatrização ou não. As peles mais jovens, obviamente, né, tem uma circulação melhor, né, tem um viço, uma hidratação melhor do que as peles maduras, né? Então, as mulheres mais maduras, né, que vêm fazendo micropigmentação, eu sempre oriento, né, que estimulem bastante a circulação sanguínea, que estimulem a hidratação, que estimulem a formação de colágeno, tá? Como que é feita essa estimulação? Sempre que eu faço o procedimento, eu dou para vocês a escovinha, né? Com essa escovinha, depois aí dos 15 dias, né, onde você entra na segunda fase da cicatrização, você já pode fazer estimulação com a escovinha, fazendo massagem, né, fazendo uma pequena fricção com essa escovinha na tua pele. Isso vai estimular a irrigação sanguínea no local, né, vai trazer mais nutrientes, vai trazer mais vitaminas para tua pele e oxigenar muito melhor. Outros fatores que podem influenciar, né, na cicatrização são o uso de medicamentos anti-inflamatórios, tá? Antibióticos, antialérgicos, corticoides, né? Porque são medicamentos aí que mexem com o nosso sistema imunológico, né? Eles reforçam o nosso sistema imunológico e fazem com que a expulsão de pigmento durante a cicatrização seja muito maior, né, do que seria se você não tomasse esse tipo de medicamento.
Obviamente que se você precisa tomar essa medicação, você não vai parar, né, por causa da micropigmentação, mas é bom já ter em mente, né, que a sua cicatrização e a fixação aí podem ser um pouco menos aceitáveis, né, um pouco menos bonitas do que seria se você não fizesse uso de nenhum medicamento. O tabagismo, né, o fumo, como eu falei, afeta muito a cicatrização, a oxigenação da pele, então interfere muito, tá, na cicatrização, prejudica, atrasa a cicatrização, né? Também prejudica a fixação do pigmento na pele, porque essa pele ela tende a acinzentar, né? Então, por mais que a gente faça aí um procedimento com um peso de mão ideal, né, com uma cor ideal, a própria pele da pessoa tende a ser um pouco mais acinzentada, né? Então, procedimentos, por exemplo, como a fio, tendem sim a ficar um pouco mais chumbadas, né, em peles de pessoas que fumam. Geralmente, quando a cliente sinaliza para mim na anamnese que ela fuma, eu sempre aqueço um pouco mais o pigmento, tá? Eu uso esse pigmento laranja aqui, ó, ele serve, tá, para aquecer as cores. Ou seja, quando eu vou fazer uma neutralização, quando eu vou fazer uma micropigmentação em pessoas que têm um fundo de pele mais frio, eu aqueço, né, esse pigmento, eu trago um pouco mais, né, do vermelho, do laranja para dentro dessa cor, e assim na cicatrização ela não vai ficar tão escura, né, tão fechada, ela vai ficar com uma cor um pouco mais aquecida, tá? A bebida alcoólica, né, todo mundo sabe que o álcool também mexe muito com o nosso metabolismo, então é bom evitar, né, aquele drinkzinho, aquela cervejinha, evitar pelo menos por uns 15 dias, né, não consumir em excesso, porque também atrasa muito o nosso sistema, né, o nosso metabolismo, atrasa, né, a cicatrização, não é legal, né, tem que cuidar, tem que ter um cuidado maior, separa aí 10, 15 dias, né, dá uma maneirada e depois você volta à tua rotina, se você gosta, né, não tem problema nenhum, mas dá uma maneirada, né, dá aí uma segurada pelo menos uns 15 dias na ingestão de álcool, tá? Dietas restritivas também, tá? É muito comum em anemia, né, resultar em anemia, né, porque a pessoa se restringe muito, né, não consome os alimentos de maneira correta, né, da forma como deveria ser, e o corpo acaba entrando aí nessa deficiência de vitaminas, tá? Então, pessoas que fazem dietas restritivas, né, pessoas que têm anemia por algum motivo também, tá, podem ter essa cicatrização um pouco afetada, né, negativamente. Pessoas que passam por quimioterapia e radioterapia são contraindicadas, tá? Nesse caso, a quimioterapia e a radioterapia, elas são tratamentos que atacam as células do nosso corpo, né? Atacam as células boas e as células ruins, né? Todo mundo sabe que pessoas que passam por tratamento de câncer, né, com quimio e radioterapia, ficam com o seu sistema imune totalmente destruído, né? Porque esses medicamentos eles atacam realmente todas as células, né? Ainda não existe tecnologia, infelizmente, né, que o medicamento ele ataque somente as células cancerígenas. Então, na cicatrização, né, de pessoas que fazem esse tipo de tratamento, não é indicada a micropigmentação, tá? É indicado que se faça o tratamento certinho e depois, né, que já estiver entrando aí na fase de remissão, né, de cura, então fazer então a reconstrução, né? Muitas pessoas com câncer, né, que passaram por tratamento de câncer, buscam a micropigmentação para reconstruir, muitas vezes ficam com sequelas, né, dos pelos que caíram, não crescem mais, né? Mas geralmente eu aconselho as minhas clientes a procurarem a orientação do seu médico, né? Esperarem passar essa fase de tratamento onde você já está sensível, então fazer depois que o tratamento de rádio e quimioterapia tiver acabado. Pessoas com diabetes, né, também tem a cicatrização mais lenta, tá? E outro fator que é muito importante é a falta dos cuidados básicos, tá? Os cuidados básicos com a micropigmentação são aqueles que eu dou a cartilha para você levar, né, para casa, que são os cuidados que você deve ter depois que você faz a sua micro.
Como eu falei anteriormente, então, né, vou começar por esses pontos. O tabagismo e o alcoolismo, eles prejudicam sim, né, são, vamos dizer assim, enquadrados nesse quesito de falta de cuidados básicos, tá? A pessoa que fuma, geralmente ela tem um pouco mais de dificuldade, né? Eu sempre oriento e peço que a pessoa evite ao máximo, né, diminua ao máximo que conseguir o consumo, né, de cigarro, evite ao máximo consumir bebidas alcoólicas, né? Porque são dois fatores que realmente são não tem uma desculpa, né? Não tem uma desculpa para esse comportamento, então são realmente falta de cuidados básicos, tá? Outro ponto muito importante é a higienização dessa pele. Muita gente pensa que faz a micropigmentação, passa a pomada e fica com aquela pomada ali incrustada até voltar pro retoque, tá? E não é assim. Quando a gente faz a micropigmentação na sua pele, eu já coloco a pomadinha, né, para você sair do meu espaço aí com a sua pele já protegida, né? Muitas mulheres vêm de manhã, vêm de tarde, saem, vão para outro lugar, né? Vão para casa de algum amigo, vão para o trabalho, muitas vezes, né, para a faculdade. Então, eu depois do procedimento eu mesma já passo a pomada, tá? Mas a higienização ela é muito importante, sim, tá? A higienização deve ser feita sempre antes de dormir, né? E depois de acordar, né? No momento que você faz a tua higiene de manhã, né? Com um algodãozinho molhado, com o soro fisiológico, né, ou com água filtrada, sempre retirar muito bem, né, aquela pomada que ficou ali, porque no ar existem muitas sujeiras, né, muita poluição, e essa poluição ela pode aderir ali na pomada, às vezes a cliente passa um pouquinho a mais, né, fica aquela camada um pouco mais pesada ali de pomada, e a sujeira vai e agarra naquela pomada. Então é importante sempre fazer, né, essa limpeza, retirar muito bem a pomada velha, né, para depois poder colocar outra em cima, né, sem correr o risco de causar ali uma infecção, uma inflamação maior, tá? Outra falta de cuidado, tá? É usar água quente, né? Eu tô com uma colinha aqui. Usar água quente, né? Eu sempre recomendo que as minhas clientes evitem, né, molhar a sobrancelha com água quente, pelo menos, por pelo menos 7 dias, né? Se conseguir aí evitar por 10 dias, muito melhor, né? Que depois desses 10 dias as casquinhas já vão estar saindo, então daí já pode molhar, tá? Ao lavar o cabelo, eu sempre peço que lave, né, com a cabeça mais para trás, evite colocar também o sabonete, o shampoo, né, os cosméticos em cima da sobrancelha, também são outras coisas que devem ser evitadas na fase de cicatrização, né? A única coisa que se deve usar em cima do desenho da sobrancelha, em cima de onde foi feito esse procedimento, é a pomadinha do Home Care que eu forneço para você. E quando acaba, né, às vezes a cliente usa um pouco a mais, eu sempre coloco uma quantia boa para ela usar, né, nos 15 dias que eu recomendo de usar pomada, mas se acabar, então eu recomendo que se use ou o óleo de girassol, né, aquele óleo que a gente usa para cozinha mesmo, é o óleo de girassol, ou a manteiga de cacau. Esses dois produtos são para manter a pele hidratada, tá? São dois produtos que eu recomendo usar no caso de acabar a tua pomada e tu não saber o que fazer. Outros cuidados básicos, né, que são talvez os mais conhecidos, os mais falados, é evitar a água com cloro, né, a água da piscina, né? A piscina, gente, já é uma coisa assim que vai além do cloro. Por quê? Algumas piscinas são bem tratadas, são, né, tratadas com cloro, tem essa questão do cloro, e tem as piscinas que são, que a higienização delas, né, não é feita da forma correta. Então, se você entrar naquela piscina, você vai também estar expondo a tua sobrancelha, né, a tua pele, a bactérias, a fungos, né, a inflamações que você não precisa, né? Na fase de cicatrização é uma hora de um resguardo um pouco maior. Então, evitar a piscina, né, a água com cloro. A água do chuveiro também tem cloro, por isso eu evito, né, eu peço para a cliente evitar de molhar a pele por de 7 a 10 dias, né, a pele com a água do chuveiro, e também a água do mar, né, como eu moro aqui em Itapema, as minhas clientes, né, todas moram aqui na região, né, evitar a água do mar, tá, porque a água com sal, ela também
tá? Faz essa expulsão de pigmento da pele de forma um pouco mais exacerbada. Então, evitar a praia, evitar a água da piscina, né? E não passar nem o protetor solar não dá para passar em cima, tá? Realmente é só a pomadinha do Home Care. Outra recomendação que eu dou para as minhas clientes é usar uma toalha separada, né? As mulheres que são casadas, aí que têm filhos, as meninas aí que dividem banheiro com outras colegas, né? Evitar usar toalha de uso comum, né? Não usar nem a toalha do corpo, usar uma toalhinha separada para fazer, né? Para secar aí o seu rosto nos primeiros dias, né? Higienizar muito bem as mãos. A gente está numa época agora em que nunca se falou tanto em higienizar bem as mãos, né? Como estamos agora nessa época de pandemia, né? Então sempre higienizar muito bem as mãos antes de tocar na sobrancelha, né? Não ficar tocando durante o dia, né? Às vezes dá uma coçadinha, a gente, né, segura, né? Dá uma passadinha ali para aliviar, mas evitar ao máximo tocar na sobrancelha, né, sem a mão estar bem higienizada. E também, né, evitar fazer limpeza de pele, né, aquelas limpezas de pele de clínica mesmo, né, de estética. Evitar fazer peeling, né, porque isso tudo ajuda a pele a fazer o turnover, né, que é a renovação celular. E quando a gente está na fase de cicatrização, a gente deve evitar esse tipo de procedimento, porque ele aumenta mais a expulsão de pigmento, pode causar uma lesão maior, né, uma irritação maior, né, deixar a pele mais sensível e mais suscetível a outros tipos de inflamação. Bom, sabendo dos cuidados que você deve ter, né, eu já comentei agora há pouco, mas vou reforçar a questão do retoque, né. Para que serve o retoque? O retoque é para todo mundo? Tá? O retoque, gente, é um retorno que você faz para mim, para eu ver como foi a cicatrização, né? Se você teve todos os cuidados, se você evitou todos os fatores aí, né, que prejudicam a cicatrização, a tendência é que o retoque, né, seja zero, tá? Ou muito pouco, um retoque pontual, né? Um fiozinho que tenha que repassar. Geralmente o retoque é mais pontual, né? Quando há uma cicatrização boa, do que um retoque universal quando não pega realmente nada, né? Quando não pega nada, existe, né, ou o fato da pessoa não ter realmente tido todos os cuidados, ou algum tipo de intercorrência que teve na pele, se precisou tomar algum tipo de remédio, né, pode acontecer. Então o retoque, como eu falei, é feito a partir de 30 dias, né, que é o tempo que a pele leva aí para se regenerar, para fazer todo o ciclo, né, de renovação dela. Então você volta de 30 a 45 dias e a gente faz então esse retoque, esse retorno, né? Não é para todo mundo. Existem casos de clientes que não precisam fazer retoque nenhum, que elas vêm, eu olho, tá aprovado, tá pronta, tá? E a durabilidade da micro também é um assunto que tem bastante divergência entre alguns profissionais, né? Mas o que a gente tem de concreto, né, de científico? Quando a micropigmentação ela é feita na camada correta da pele, né, a durabilidade dela tende de ser de 6 a 8 meses para fio a fio, né? Como eu falei, a fio a fio ela é uma técnica que tende a desgastar, né, a degradar muito mais rápido, né? E nas técnicas que misturam o esfumado ou no esfumado completo da sobrancelha, né, a shadow, de 8 meses até 12 meses, né, até um ano, é normal que a micropigmentação ela fique bem visível, né? Depois desse tempo, já é recomendado fazer uma sessão aí de manutenção anual, né, para deixar esse desenho sempre bem bonito, para refazer os fios, né, no caso dos fios, e deixar essa sobrancelha sempre nova, tá? Porque a pele vai desgastar, vai expulsar o pigmento e não vai ficar a mesma coisa, tá? Então, essa durabilidade mínima, tá, de 6 meses, antes disso eu acho que não tem necessidade, né? Já veio pessoas com menos de 6 meses me pedir, por favor, faz um retoque, né? Mas não tem necessidade. O bom, gente, tá? O ideal é que o trabalho ele se degrade quase que por completo para a gente poder fazer um retoque. Quanto mais essa micro sai, quanto mais, né, ela desgasta, ela some da pele, melhor para a manutenção anual, né? Porque aí a gente tem a chance
né? Por exemplo, no caso dos fios, né? Quanto mais ela sair, melhor vai ser o retoque anual, né? A manutenção atual vai ficar mais natural, não vai ficar aquela sombra toda atrás, né? Então, no caso dos fios, eu recomendo assim que realmente você espere degradar ao máximo, né? Sair ao máximo desse procedimento para poder voltar e fazer o retoque depois, aí de 8 meses, 12 meses, vai depender do seu gosto, né? Vai depender do que você quer para você retornar a fazer essa manutenção anual. Bom, gente, o assunto de hoje, então, foi esse, né? Tudo que você precisa saber sobre micropigmentação antes de passar por uma micropigmentação. Eu espero que tenha ficado muito bem esclarecido, né? Se ficou algum ponto, alguma dúvida, eu vou convidar você novamente a me seguir lá no Instagram. Vou deixar o link aqui na descrição para você me seguir, né? Para a gente ter um contato um pouco mais próximo por lá. Lá também eu coloco o conteúdo sempre, né? Sempre fresquinho sobre esse tema, sobre esse assunto. Então, se ficou alguma dúvida, alguma coisa, você me segue lá, me chama, me pergunta. Eu vou ter o prazer, tá, de te ajudar e de esclarecer qualquer dúvida que tenha ficado, certo? Então, nosso vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado.